Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui hoje na nossa terceira live, onde nós estamos falando sobre problemas emocionais, né? Sobre cura interior, como se apropriar da cura, do milagre, da restauração, da libertação. E hoje um dos temas que nós vamos abordar é sobre traumas emocionais, né? Vamos falar da cura das lembranças, cura da memória, que é algo muito importante e que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por algo parecido, por alguma coisa que vai nos causar trauma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como ele surge, de que forma, através de como, né? Como ele se manifesta, o que ele causa em nós, as causas, consequências, o que isso pode nos prejudicar, como superar os traumas e sair vencedor, ter a vitória em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas podem estar dizendo assim, né? Por isso tem os psicólogos, os terapeutas. Mas nós vivemos num mundo hoje que a maioria da nossa população não tem condições de ir no psicólogo, não tem condições de pagar um psicoterapeuta para poder contar os seus problemas e ali descobrir, né, a fonte, a raiz do seu problema e como enfrentar e lutar e vencer o mal que está lhe afligindo. Felizmente, muitas vezes nós passamos por situações e que carecemos, que precisamos superar, né? Traumas vamos ter, sempre acontecerá algo que nos dará, né, uma ferida, nos dará uma lembrança dolorosa, difícil. Não tem nenhum ser humano na face da terra que num determinado momento não vai vivenciar, não vai viver uma situação de trauma emocional. Porque somos seres humanos, somos pessoas dotadas de emoções. E por isso, ninguém pode dizer, eu não tenho trauma nenhum. Eu já vi pessoas que têm pavor de cachorro, né? Pode ser o cachorrinho pincher, sabe? Pode ser uma miniatura de cachorro que ela treme tudo, fica sua frio, dá um pânico, um desespero, chega a chorar, né? Se o cachorro ainda é grande, aí ela desmaia. Tem esses traumas, por quê? E ela fala assim, não sei por que eu tenho medo de cachorro. Mas alguma coisa aconteceu no seu passado que fez com que esse gatilho do medo, do pavor, do pânico viesse lhe trazer esse trauma, medo de cachorro, né? Eu me lembro que por muitos anos eu tinha dificuldade em chegar perto de um cachorro, tinha um medo terrível. Eu chegasse numa casa e tivesse, mesmo que fosse um cachorrinho pequenininho, eu ficava apavorada, começava a tremer. E aí eu comecei a orar, falar, mas por que eu tenho medo de cachorro? Por que esse trauma de cachorro? Aí me lembro que uma vez eu levei uma mordida de um cachorro, e um cachorro grande, um Doberman, e chegou a arrancar um pedaço da polpa do meu bumbum. E aí eu lembrei que eu tinha levado uma mordida e a partir daquele dia o meu pavor por cachorro. Hoje, graças a Deus, eu superei. Comecei a superar esses medos, esses traumas de cachorro. Hoje o medo que eu tenho é normal. Esse cachorro é bravo, ele estranha, ele pode morder, mas aquele desespero, aquilo que eu tinha antigamente, superei esse problema que qualquer tipo de cachorro, né, seja ele minúsculo, grande, pequeno, médio, porte, era um pavor fora do normal. Chegava até a chorar, tremia, e são coisas que nos limitam, são coisas que nos fazem parar, que nos bloqueia e que isso nos incomoda muito, né? Porque tudo que nós vivenciamos na vida temos que aprender a superar. E hoje nós vamos falar sobre isso, que forma vem os traumas, né?
e quais os sintomas dos traumas, o que ele pode gravar na nossa vida e como se apossar da cura dos traumas emocionais. O texto que eu vou ler fica lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14. E esse texto falou muito no meu coração hoje. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é um versículo que nos traz aqui um conforto. Quanto a mim, irmãos, pode ver, né? E é isso que nós vamos tratar. Não se trata só de crentes, não se trata só de irmãos da fé, não se trata apenas de evangélicos, não se trata apenas só de católicos, se trata de todos. Então, eu sou crente, mas eu posso passar por um trauma emocional, né? Eu sou evangélica, eu sou católica, mas eu posso passar por um trauma emocional. Então, o apóstolo Paulo, ele trata aos filipenses, ele escreve essa carta dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer que Paulo tinha um passado traumático, um passado de culpa, um passado terrível, né? Muitas vezes Paulo passou por situações terríveis como cristão, mas ele dizia que todos os dias ele estava lutando para esquecer, porque ele tinha algo em mente, ele tinha um alvo em mente, avançar para frente, crescer, né? Ser alguém melhor a cada dia. E é sobre isso que nós vamos falar. Bem, irmãos, quando nós como seres humanos, quando algo nos limita, quando algo tira a nossa capacidade, quando algo nos traz pavor, quando algo nos traz medo, quando algo nos amarra, quando algo não nos deixa avançar, não nos deixa crescer, não nos deixa realizar, é hora de parar e falar: o que está acontecendo comigo? Nós temos que nos conhecer. Você se conhece bem? Você já olhou para dentro de você? As emoções que afloram em você, as manifestações, as atitudes, as coisas que você faz, as coisas que você sente. Você já começou a tentar compreender, se conhecer e saber? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nos conhecer, saber, né? Conforme eu vou falando algumas coisas, sinais dos traumas emocionais. Os sinais que eu vou falar e você vai poder falar assim: não, eu já passei por... eu tenho isso. Primeiro, pesadelos. Não quer dizer que alguém que tem trauma emocional vai ter pesadelos. É uma das coisas que pode vir a acontecer. Pesadelos. A pessoa fica revivendo no sonho, enquanto ela dorme, aquilo que a traumatizou. E ela fica, aquilo vai passando na sua mente durante o sonho, aquilo que ela reviveu em algum momento em que lhe trouxe um trauma terrível. Outra coisa, flashback.
Flashback é aquilo que vem na mente, pedaços e lembranças do ocorrido. Flashback é alguma coisa ocorreu, aconteceu, que fez lembrar daquele trauma e aquilo te paralisou. Você começou a lembrar, ai meu Deus, eu me lembro disso. Eu vou contar uma experiência. Alguns anos atrás, nós passamos uma experiência terrível. Estava eu, o pastor e a Giovana no carro, né? Era esse carro ainda, a Duster. E aí a gente estava subindo ali, subindo, quase chegando no São Cristóvão, a gente morava no São Pedro. E aí tinha um cruzamento e a passagem era para o pastor, né? Então ele não precisava parar, quem tinha que parar era o outro que vinha. A gente estava subindo e vinha vindo um carro, ele tinha que parar. Mas como a casa tinha um muro e aquele muro tampava e não dava para ver o acesso aos carros que vinha na rua transversal. O que aconteceu é o seguinte, a pessoa que estava conduzindo o carro estava correndo demais. E quando o pastor estava indo, ele olhou, não viu o carro, e tinha um muro, não dá para ver de longe. E ele veio correndo, apareceu do nada e pá! E bateu no meio daquele carro. Irmãos, foi uma coisa horrível, uma experiência terrível. E aquele carro amassou tudo. Só que dentro desse carro estava um homem com 2 crianças, as crianças sem cinto de segurança. E aquelas crianças, o pastor saiu do carro correndo, viu que tinha criança, chegou lá, as crianças estavam tudo ensanguentadas. E aquele homem viu a porta do nosso carro aberto e entrou dentro do nosso carro, apontando a arma para mim e para a Giovana, naquele momento. E o pastor lá socorrendo as crianças, nem viu que ele estava nos ameaçando com uma arma. E eu lá falei assim, não sabia se era policial, se era bandido, quem era o cara. Eu olhei assim, falei assim, na minha cabeça, nós vamos morrer agora. E aí o pastor veio, conversou com ele, calma, você está apontando arma para minha mulher, para minha filha, seus filhos estão ensanguentados. Levamos as crianças para o hospital, tudo lá. Depois ficamos sabendo que ele era um policial e ficou com medo, sei lá, né? Num momento, não sei a besteira, né? Naquele momento eu fiquei muito mal, briguei muito com aquele homem, ameacei dar parte nele, fazer um monte de coisa. Falei, não é porque você é policial, você acha que você pode fazer o que você quer, você não tem vergonha. Aquilo foi traumatizante, eu tremia, eu nunca tinha passado por um trauma tão grande na minha vida. Tudo bem, né? Achei que tinha passado aquilo. Pois algum tempo depois eu fui tirar a carta. E a primeira vez que eu entrei dentro do carro e peguei no volante, irmãos, me deu uma coisa terrível, que a gente trata como crise de ansiedade. Eu senti pânico, né? Que é a terceira coisa que as pessoas sentem quando... uma das coisas que as pessoas sentem, muita ansiedade. Então eu tive crises durante alguns períodos, né? Que eu sentei no carro, eu lembrei, veio toda aquela cena. Eu comecei a suar, eu comecei a chorar, eu tremia, comecei a dar ataque cardíaco, meu fôlego, eu comecei a não conseguir respirar, tampou tudo, eu fui tendo uma crise de pânico, um desespero, e eu chorava, e eu articulava, e o meu instrutor do lado, olhando, não sabia o que fazer, o que estava acontecendo comigo. Eu saí de dentro do carro, levantei a cabeça, comecei a orar, comecei a respirar. Eu falei para ele assim, eu sofri um acidente um tempo atrás, achei que eu tinha superado isso. E eu comecei a sentir aquele pânico. Ele falou assim, não tem problema, eu tô aqui do lado, qualquer coisa eu tenho o freio, a senhora respira. Não vamos sair, só a hora que a senhora melhorar a gente sai. E eu fiquei uma meia hora para conseguir
restabelecer minhas emoções. Levantei a cabeça, respirava fundo, soltava o ar e fui orando, buscando a Deus. Eu tenho que lutar contra esse mal, não posso fugir. Eu sou uma serva de Deus, isso não vai me vencer. É o meu sonho. E aí eu entrei no carro, pus a mão no volante e comecei a dirigir. E aí passou aquele momento. Mas era todas as aulas, eu tinha a mesma sensação. Sentimento de pânico, de desespero. E aí eu lembro que eu tinha uma irmã na igreja que ela me ajudou a superar isso, né? Ainda não consegui, mas confesso a vocês que eu ainda não tirei minha carta, perdi o tempo, né? Porque aconteceu algumas coisas na minha vida, mas eu vou voltar, eu vou tirar minha carta ainda, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Mas quando a gente está passando em cruzamento, que o carro está vindo assim, toda aquela cena volta de novo, eu começo a orar, repreender. Mas não é fácil, mas não é fácil. Eu sei que algumas pessoas, conforme estou falando, pode falar assim. Então, a terceira coisa, ansiedade, né? Sentir pânico, crise de pânico. Quarta coisa, tristeza ou culpa. Pessoa triste, fica triste o tempo todo ou acha que ela é culpada por aquilo que ocorreu. Né? Tem pessoas que ficam tristes, angustiadas o tempo todo, falam, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse feito dessa forma, isso não teria acontecido comigo, né? Ou então ela fala, é culpa minha, eu sou culpada de estar acontecendo, a pessoa morreu porque eu sou culpada, eu não percebi que ela não estava bem, eu não consegui salvar ela, e fica aquilo na sua cabeça. E ela fica se sentindo mal, sentindo culpa. Então é uma das coisas que acontece. Sentindo-se paralisado. O que é sentir paralisado? Não consegue fazer seus afazeres devido ao trauma. Aqui nesse sentido, se sentindo paralisado, a pessoa ela adquire o síndrome do pânico. Tem pessoas que com trauma, ela adquire uma doença chamada síndrome do pânico, crises de ansiedade. Ela não consegue sair da sua casa para trabalhar. Ela não consegue estar no meio de pessoas, pegar o ônibus, ela se isola dentro de casa. Eu me lembro uma vez, uma irmã passou por um trauma terrível. Ela trabalhava de manhã, levantava cedinho, ia trabalhar todos os dias. E um dia ela estava abrindo o portão para o seu marido levá-la para o trabalho. Já eram umas 6 horas da manhã e 2 ladrões colocaram a arma na cabeça dela e da sua família, fizeram refém, roubaram, e foi algo muito traumatizante. Eu me lembro que ela não conseguiu mais sair de casa para trabalhar. Ela teve tanto medo, que ela não conseguia levantar cedo naquele horário, porque vinha na mente, eles vão vir, vão fazer alguma coisa com a minha família. E um dia ela chegou em mim e falou, pastora, eu não consigo trabalhar, ora por mim, me ajuda, eu estou passando por isso e isso, eu tenho até vergonha de falar, sou servo de Deus, acredito em Deus, confio no Senhor, e eu estou dessa forma. E como eu tinha vivenciado esse problema, eu olhei para ela, peguei na mão dela e falei assim, vou te ajudar, porque eu também tenho vivido isso, eu estou lutando todos os dias, né? Conforme ela contou para mim o seu sentimento, aquilo que ela estava vivendo, eu também disse para ela, e ela olhou para mim e disse assim, pastora, a senhora é uma mulher de Deus, uma mulher forte, eu vejo a senhora como uma mulher forte, eu nunca imaginei que a senhora estivesse passando por algo assim, eu achei que era só eu. Falei, não, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, como você, irmã.
Então, eu sei que você está vivendo, mas nós vamos lutar e vencer junto. Vamos superar esse trauma. Ele não vai nos amarrar, não vai nos destruir, né? E eu falei para ela, a única forma de vencer esse trauma é superá-lo, é enfrentar ele. Não tem como, irmã, vencer. Então, a irmã não pode fraquejar. A irmã tem que ser forte. Vai doer, vai desesperar. E falei para ela que eu não parei de aprender a dirigir. Eu continuei, eu busquei formas de superar, né? Teve uma irmã que me ajudou, que ela pegava o carro dela e vinha em casa, eu entrava no carro e eu começava a chorar, ela falava, não tem problema, pastora, pode chorar. E eu chorava, aí eu falava assim, agora eu tô bem. Pegava no volante, dirigia, ia até para a rodovia, ela falava, que isso, pastora? Mas a gente não pode deixar isso acontecer, amém? Não deixar se paralisar, não deixar se bloquear. O trauma se manifesta de várias maneiras, diferente de cada pessoa, e cada pessoa lida e reage de forma diversa. Por isso, ao sermos confrontados com ele, pode ser bastante difícil lidar com as emoções. E para cada indivíduo há uma abordagem específica para superar o trauma, né? Os traumas podem ocorrer por várias razões, como trauma físico, né? Que nem eu disse, mordida de cachorro, ou então caiu de um lugar alto e tem medo de altura, né? Mordida, trauma físico, levei uma mordida de um cachorro, tinha medo de cachorro, que seria a mordida novamente. Caí de um lugar alto, tenho medo de altura, eu fico zonza, eu chego até a desmaiar, me dá ataque cardíaco, não posso subir nem escada rolante que eu passo mal. Tem pessoas que são assim, esses são traumas físicos, né? Pessoas que sofreu alguma coisa física e por isso ela tem traumas. Assédio físico, mental, tem o assédio físico, assédio mental e o assédio sexual. Também traz traumas. Tem pessoas que saem do trabalho, não conseguem se relacionar, mas, né, ou ela foi assediada mentalmente, a pessoa ficou na cabeça dela e ela começou a se culpar, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa, não consegui mais ir trabalhar, e aí o que desencadeia depressão, desencadeia outras coisas que nós falamos já sobre depressão. Situações embaraçosas, né? Situações embaraçosas que alguma coisa aconteceu e que a pessoa ficou envergonhada e isso lhe causou trauma, né? Situações embaraçosas, abandono, criança foi abandonada, tem trauma, né? Depois abandono de alguma forma, ou a esposa foi abandonada e adquiriu trauma. Relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos. Hoje a gente pode ver um tanto de mulheres que são abusadas mentalmente e fisicamente e nos seus relacionamentos. É uma coisa terrível, a gente vê muitas mulheres perdendo a vida, né? Sofrendo. Você imagina essas mulheres quando ela sai de um relacionamento abusivo, na cabeça dela, ela não quer saber mais de se relacionar, porque na cabeça dela, eu estou dizendo mulher, né? Mas tem o contrário, tem relacionamento abusivo de mulheres com homens também, né? Estou dizendo aqui naquele perfil que eu conheço de mulheres, porque a maioria são mulheres que são abusadas fisicamente, relacionamento abusivo fisicamente e mentalmente. Então, quando ela sai desse relacionamento, ela não quer viver mais nenhum relacionamento, porque ela acha que todos os homens são iguais.
porque ela não quer, eu não quero mais sofrer. Então ela fecha o coração. Assaltos, né? Que como eu falei do assalto que a irmã sofreu na sua casa, sua família ficou refém, foi um trauma terrível, né? Incluindo a mão armada que eu falei, ou sequestro, que a maioria das pessoas que sofrem o sequestro, elas ficam traumatizadas, terrivelmente. Então, abuso e violência sexual, né? A gente vê muita violência sexual, muito abuso, muita estupro. A maioria das mulheres que sofrem estupro, elas ficam traumatizadas pro resto da vida. Quando elas entram num relacionamento, às vezes ela não consegue viver, ser feliz, viver bem com aquela pessoa, tudo por conta do trauma anterior, ou então ela se fecha também, ou então ela vê em todos os homens aquele que a estuprou. É uma situação terrível, mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que rapidinho superam, luta e tem, mas a gente não pode falar assim, mas fulano passou por isso e tá bem. Por que que você tá assim? Então a gente não pode fazer comparações, porque cada ser humano é diferente um do outro. Aquilo que pode trazer um trauma terrível para outro pode superar com facilidade. Violência doméstica, que eu falei aqui, ou ser vítima de um pai alcoólatra, por exemplo. Ser testemunha de eventos violentos, principalmente na infância. Eu sei que tem pessoas que na infância sofreram muito, apanharam muito, foram agredidas muito, né? Porque tem pais que são violentos, que ele não disciplina os filhos, ele machuca seus filhos. Pais que fecham os filhos, colocam num quarto escuro, né? Ou trancam na despensa, e aquela pessoa cresce um adulto depois com bastante deformidade emocional, com muitos medos e pavores e pânicos. Tem adultos, crianças que passaram por situações difíceis na sua infância, depois tem medo de escuro, tem medo de lugares fechados. E aí você fala assim, mas por que você tem medo de escuro? Mas por que você não dorme de luz apagada? Situações de risco de vida, presenciar desastres tanto naturais e não naturais, como terremotos, furacões, incêndios, desmoronamentos, a queda de um avião, né? Eu me lembro, a gente vê muitas pessoas que quando começa a chover, trovejar, que é uma chuva mais forte, tem pessoas que começam a chorar, entram em desespero, não consegue dormir, não fica em paz. Ela fica numa situação terrível. Não deixa eu sozinha. Tenho medo de chuva, porque ela presenciou alguma coisa no seu passado que a fez a ter esse trauma. Presenciar desastres, que eu já falei, né? Exposição a longo prazo a situações altamente insalubres, como pobreza extrema e abuso verbal, violência extrema como guerra ou ataque terrorista, acidentes, incluído acidente de carro ou acidente de trabalho, que eu já falei aqui, né, do meu trauma, né. Agora falando sobre violência extrema, que é sobre guerra ou ataques terroristas. Todas as pessoas que vão para a guerra, quando elas voltam, os soldados, elas têm que passar por tratamento psicológico. Tem que passar por médico, tomar até remédio, porque elas desenvolvem a síndrome da guerra. E elas podem se tornar violentas e perigosas,
aquele soldado que veio da guerra. Então ele é acompanhado por médicos, por psicólogos, alguns têm até que passar por psiquiatra, tomar remédio, porque ela pode vir a ter um surto, porque ela vivenciou coisas terríveis na guerra, né? Há pouco tempo eu vi uma reportagem que fala dos ataques terroristas que houve lá nos Estados Unidos, que até hoje pessoas são traumatizadas pelo que aconteceu lá, aqueles aviões que chocaram com aqueles prédios, milhares de pessoas morreram. É uma coisa absurda. Então, não tem como se evitar os traumas, mas tem como a gente superar, lutar, vencer e conseguir. E é sobre isso que nós vamos falar. Como ser curado dos traumas, como superar os traumas, lutar e vencer. Assuma o passado e centralize-se no futuro. O que é assumir o passado? É falar, eu passei por isso, eu vivi isso, né? Vinha à mente, começar a lembrar, porque tem pessoas que falam, não quero nem lembrar, não quero nem lembrar, não vou lembrar disso. Então ela tenta fugir do seu passado, fugir daquelas lembranças. E a gente tem que assumir o nosso passado, olhar para o nosso passado e centralizar. Mas eu vou centralizar agora aqui, no futuro. Eu não vou viver assim no futuro. Aconteceu lá atrás, mas agora é diferente. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu não vou ficar presa, prisioneira deste mal na minha vida, deste sofrimento, dessas lembranças apavorantes. Fale sobre o acontecimento. Então, segunda coisa, primeiro, assuma o passado e centralize-se no futuro. Fale sobre o acontecimento traumático. Então, é necessário que você fale. Eu passei por isso, não tenha vergonha, mas procure pessoas. Fale sobre esses acontecimentos com pessoas de sua confiança, que podem te ajudar, né? Porque tem pessoas que você vai contar o que você está vivendo, você está sentindo, ela te critica. Ela fala assim, mas você é uma serva de Deus, mas você não pode ficar assim, que isso, tem que lutar, você não tem fé não, você não sei o quê. Em vez dela te ajudar, ela te coloca mais para baixo. Ela não consegue compreender, você não está falando, você está apenas abrindo o teu coração. Você quer que ela te compreenda, você quer que ela se sensibilize com o teu problema. Então procure pessoas que podem te ajudar, pessoas que você confia, que vai te dar uma palavra, vai te dar uma força, vai te dar um ânimo, que vai te ajudar. Não pode chorar, chore. Chorar é bom, fale mesmo. E pegar na mão, aquela pessoa que vai pegar na sua mão, vai dizer para você, eu vou te ajudar, nós duas juntas, vamos conseguir. Olhe o lado positivo, terceira coisa. Mas como olhar o lado positivo de algo que me fez sofrer? O que eu tiro disso, irmãos? O que me aconteceu deste trauma que eu contei para vocês, da arma apontada na minha cabeça? Porque depois de algum tempo depois disso ocorrido comigo, e essa irmã chegou em mim e contou o que aconteceu com ela em pânico, chorando, em desespero. Eu consegui ser solidária com ela. Eu consegui compreender e entendê-la. Porque eu vivi na minha pele aquilo. Então eu agradeci a Deus, Senhor, o Senhor permitiu passar por isso. Se eu passei por essa situação tão traumatizante, desagradável, que me fez tão mal naquele tempo, agora eu entendo, meu Deus, que o Senhor está me dando a chance de ajudar alguém também. Eu podia, quando ela contava em lágrimas, eu podia sentir nos meus ossos, no meu coração, a dor dela. E eu chorando, eu disse para ela, eu entendo você. Eu compreendo você, eu sei da sua dor, porque também é a minha dor, porque também é a minha luta. Eu não vou desistir, nós não vamos desistir.
Deus tem propósito na sua vida. Apareceu um emprego muito bom para você. Você vai conseguir. Como eu não conseguia pegar no volante, dirigir, eu estou dirigindo. Ainda não estou com a carta, mas eu já consigo dirigir. Aprendendo marcha, aprendendo tudo. Mas eu não desisto. Falei para ela, você não vai desistir. Então, uma que estava com uma dor, com trauma, pôde ajudar. Então eu entendi, eu comecei a ver o lado positivo. Comecei a orar, liberando perdão para aquela pessoa que fez isso conosco. Liberando perdão, eu perdoo ele, Senhor, tudo que ele me causou naquele tempo. E depois nós vamos falar sobre isso também. Certas situações traumáticas, quando bem enfrentadas, tendem a fortalecer o caráter dos que passam por ela. Todas as experiências que nós passamos na vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, elas vão nos fortalecer, nos fazer seres humanos melhor. O seu passado, você tem que entender, quando você olha o lado positivo da coisa, quando você olha o lado positivo daquilo que você vivenciou, daquele sofrimento, e traz para si e fala assim, por causa disso eu vou ser melhor, por causa disso eu vou entender as pessoas, por causa disso eu nunca vou fazer isso com outra pessoa, por causa disso eu vou ajudar outras pessoas. Tendem a fortalecer o caráter dos que passam por ela. Então eu percebo isso na minha vida. Percebo que essa pessoa, essa irmã hoje não está conosco, mudou daqui, né, do bairro, mas eu sei que ela superou porque ela trabalha fora e está lá lutando com a vida e sendo vencedora em nome de Jesus. Quarta coisa, experimente perdoar. Eu falei, temos que perdoar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, fala sobre isso, irmãos. Vamos ler, né? Aqui na palavra de Deus fala assim, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Amém? Perdoar, irmãos, perdoar é algo maravilhoso. O perdão, ele tem um significado de cura, de libertação, de paz. Todas as vezes que nós liberamos perdão para alguém que nos feriu, para alguém que nos machucou, para alguém que trouxe lembranças horríveis, seja elas na infância, seja ela na fase adulta. É por isso, irmãos, que tudo aquilo que nos fere, a gente já tem que logo correr nos pés do Pai Celestial, e falar, Senhor, me ajuda a perdoar. E porque quando você não perdoa, você começa então a enfrentar um processo de rancor, ressentimento, até chegar na raiz de amargura. E quando chega na raiz de amargura, você se torna um dos piores seres humanos, insuportáveis, que as pessoas fogem, que as pessoas querem estar longe, porque você não satisfará a sua alma, você não será feliz, você será uma pessoa triste, uma pessoa ressentida, uma pessoa vingativa, uma pessoa crítica, uma pessoa brigona, uma pessoa que é incompreensível. Então, igreja, o perdão nos traz essa coisa maravilhosa de libertação. É algo bom para nós, porque quando nós perdoamos as pessoas, ela nos traz benefício, porque a nossa alma fica leve, a gente tem paz e a gente também não acarreta, porque a raiz de amargura, que nós vamos falar na semana que vem, né, sobre raiz de amargura, ela traz problemas de saúde sério no nosso corpo, até mesmo câncer. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, sobre raiz de amargura. Mas vamos voltar sobre o perdão,
né? Então, não alimente mágoa, não alimente ressentimento, não alimente ódio, não alimente vingança, não alimente coisas ruins dentro de você, do seu coração. Mas antes, fala com Deus, fala: Senhor, eu quero perdoar, eu quero buscar perdão, quero liberar perdão, porque muitas vezes a gente acha que quando nós liberamos perdão para alguém, nós estamos beneficiando a pessoa. Não, se você perdoar ou não, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela. Mas quando você não perdoa, além de você ser ferida, machucada, você ainda consegue, traz para si ainda mais problemas que vão surgir no decorrer da sua vida e trazer tristeza, angústia, falta de paz, descontentamento. Você não vai ter uma vida feliz. E é isso que Deus quer. Perdoa, que você vai sentir os benefícios disso na tua vida. Amém? Os benefícios para aquele que perdoa, pelo aquele que perdoa aqueles que o machucam, é para si e não para aquele que ele feriu. Buscar em Deus força para vencer. Irmãos, além do perdão, é buscar em Deus, buscar no Senhor. Me dá força, Pai, me dá força para lutar, vencer, para me conseguir, Senhor. Sozinha eu não vou conseguir isso. Então você luta, você adquire força e você vence em nome de Jesus. Eu vou falar sobre resiliência. É uma palavra esquisita, né? Aí eu fui procurar, né, no dicionário. Resiliência é a capacidade de manter ou recuperar a essência emocional, ou até se tornar melhor depois de passar por situação traumática, pois não devemos nos permitir vencer pelos traumas emocionais. Lute, confie em Deus e Ele te dará a força necessária para vencer. Amém, meus irmãos, meus amigos, você que todas as quarta-feiras tem me assistido, às 8 horas da noite, compartilhe com alguém que você sabe, que você conhece. Divulgue essa live, vai lá no meu canal no YouTube, pr.marlirosa, né? Se inscreve lá, dê um joinha, aperte no joinha, né? Comente, faça perguntas e a gente vai estar ajudando você de alguma forma, amém? Também tem no Facebook, eu quero que vocês nos ajudem, porque este trabalho é para vocês. Todas as quarta-feiras eu me comprometo a estar aqui às 8 horas, me arrumo, me ajeito, eu sento, preparo a mensagem, pesquiso na Bíblia, eu tenho o meu tempo com Deus para trazer algo que edifica a sua vida. A gente vê que muitas pessoas não sabem como lidar com seus traumas, com seus problemas emocionais. E por isso Deus colocou no meu coração. Eu comecei a fazer uma pesquisa, hoje eu fui fazer uma pesquisa sobre traumas emocionais. E eu vi vários pregadores pregando e ninguém falou a fundo sobre esse assunto. Eu pensei, vamos falar sobre traumas que a pessoa adquire? Não, aí eles falaram de coisas sobre rejeição, falaram sobre outros sentimentos, outras situações, mas nada que tivesse a ver com esse assunto que eu trouxe para o coração de vocês nesta noite, neste dia. Então, divulguem, falem sobre esse assunto. Tem muito mais coisas, mas hoje eu creio que qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha, eu quero que você venha e fale comigo, conte para mim o seu problema, fale, pastor, eu estou enfrentando isso. Aqui no Facebook mesmo, você possa estar
compartilhando alguma coisa que aconteceu com você, alguma experiência que você teve. Escreva aí em nome de Jesus e eu vou te ajudar, amém? Estou aqui para isso, irmãs. Estou aqui para isso. Você que me assiste, tem pastores que têm assistido os nossos vídeos, as nossas lives, e Deus tem falado muito, isso tem despertado muitos pastores para esses problemas emocionais. Em nome de Jesus, que você possa ser curado, que você possa ser liberto, que a sua vida emocional, sua vida interior, o seu coração, as lembranças sejam boas e agradáveis ao Senhor. Coloque aqui para mim, ver os comentários, se alguém está fazendo alguma pergunta. Eu quero ler o versículo que eu deixei para o final para vocês. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou ler esse versículo que tem um louvor que fala assim, irmãs. Ele fala assim, ó: quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar que contamine a minha mente. Esqueci o resto, mas só esse pedacinho para vocês entenderem que este louvor, ele fala lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações capítulo 3, versículo 21 da palavra de Deus, que diz assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que Deus quer que você faça? Traga à memória coisas boas da tua infância, não só as ruins. Traga à sua memória as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Traga à sua memória a sua família, a sua casa, o seu futuro, os seus projetos, os seus sonhos, os propósitos que Deus tem para a sua vida, coisas que não te entristecem, coisas que dão força, coisas que dão ânimo, coisas que vão fazer você lutar e falar: não, eu vou vencer, eu tenho este sonho, eu não vou me paralisar. Traga à memória as coisas que te dão esperança. Traga à memória a palavra de Deus, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia e refrigera a minha alma. Então, irmãos, pelo amor, pelo meu amor, diz a palavra de Deus, o Senhor é o nosso pastor. Ele quer trazer refrigério para a tua alma. Ele quer trazer alegria à sua vida. Ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer te dar uma vida de paz, de alegria. Mas para isso, nós devemos querer. Só depende de nós. Não nos vitimizarmos, não nos sentirmos vitimizados. É horrível isso, igreja. Nós, como homens, mulheres de Deus, você que está me assistindo, como guerreira, que crê na palavra de Deus, que confia no Senhor, mesmo que você é católica, mesmo que você não tenha nenhuma religião, mas você acredita em Deus, você confia no Senhor, levante a sua cabeça, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer você lembrar sempre: olha, você não vai conseguir, lembra que aconteceu no teu passado? Você não vai vencer. Mas não, você vai, em nome de Jesus. Por isso, traga as coisas boas de Deus. Quando você estiver angustiado, cante louvores ao Senhor. Aqueles cânticos de guerra, aqueles cânticos de vitória, aquilo que traz fé ao teu coração, aquilo que traz paz ao teu coração, aquilo que te dá ânimo, força. E Salmos trata muito sobre esse assunto.
em Salmos trata muito sobre o assunto de nos levantar, de nós confiarmos no Senhor, que Ele é nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele está conosco. O Salmo 91 fala sobre isso, sobre estarmos debaixo das asas do Senhor, estarmos debaixo da sua proteção. Então leia o Salmo 91 inteiro e você vai ver ali a proteção de Deus, a força do Senhor, e que você não está sozinho nessa luta, porque Jesus está do teu lado e Ele está dizendo: vai, você vai conseguir. Se você cair, eu te ajudo a levantar, mas continue, que lá na frente tem um futuro grandioso para você. Amém. Glória a Deus. Hã? Vou orar por vocês agora, mas antes de orar, eu quero ver alguns comentários, alguns testemunhos, né? Algumas experiências. Eu tenho, a Thalita Silva fala: eu tenho, pastor, alguns traumas de infância por conta do alcoolismo do meu pai que batia na minha mãe. E a morte dele, que foi morto, e me trouxe um trauma de mortes e perdas. Olha aqui, irmãs, tá vendo? A gente está assistindo, a gente está vendo como as pessoas vão se reconhecendo, vão se entendendo, vão se interiorizando e vendo aonde elas têm e como elas obter vitória em nome de Jesus. Thalita, você vai ver as coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida. E a mulher, muito melhor, você já é uma bênção, mas será mais bênção ainda em nome de Jesus, cheia de paz, de alegria, né? Sem medo, sem traumas, né? Sem inseguranças, porque tudo isso traz na nossa vida. Aqui tem a Josélia Sampaio, fala: paz, minha linda, saudade demais, te amo. Josélia, irmã lá de Goiás, está nos assistindo, né? A Elizabeth Rodrigues, né? Saudade de você, minha irmã, quanto tempo não te vejo. A Rosilei, pastora, quando eu tinha 13 anos, eu fui mordida por um cachorro. Eu fiquei traumatizada e até hoje eu tenho muito medo de cachorro. Eu fiquei traumatizada, tenho muito medo de cachorro. Não posso ver cachorro solto na rua. Eu já fico com medo, mudo de calçada mesmo. Nem gosto de... fico com medo, mesmo nem gosto de ir na casa de ninguém que tem cachorro. Eu sei, Rosa, eu já passei por isso, mas Deus me curou, graças a Deus. Hoje eu não tenho medo, não. Só que assim, ele morde? Não morde. Então aí eu entro tranquilo. Está sendo uma benção, Thalita, falar nesses encontros para minha vida. Aí, irmãs, ó, as pessoas estão falando aqui, estão contando suas experiências, tanto a Thalita, sua experiência da infância, né, com seu pai, né? Thalita, libere perdão, né, sobre ele. Ele era uma pessoa doente também, que na época não tinha ninguém que o ajudasse. A Verinha está aqui dizendo: pastor, eu sempre que tinha uma tempestade, meu coração enchia de tristeza e eu não sabia o porquê. Depois de ter um encontro com o Espírito Santo, ele me trouxe na memória que este medo tinha gerado quando eu era pequena e minha casa enchia de água por conta da tempestade. Mas ao conhecer Jesus, ele me libertou para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus, Verinha. Então aqui tá aí, ó, as pessoas comentando. Palavra abençoada, pastora. A Marta e a família dela assistindo também. Deus abençoe essa vida, Marta. Glória a Deus. Temos aqui muitas pessoas nos assistindo. E não esqueça, irmãos, de divulgar o nosso canal no YouTube, pr.marlirosa. Vai lá, faça a sua inscrição, fala para sua família fazer a inscrição, porque quanto mais nós divulgarmos esse vídeo, quanto mais pessoas forem assistindo esses nossos vídeos no YouTube, né? Já temos um sobre
depressão, sobre raiz de rejeição e hoje sobre traumas emocionais, traumas na infância, traumas na vida adulta, né? Então, eu quero que você compartilhe, que você fale no YouTube, fala, assista, compartilha no Facebook. E eu creio em nome de Jesus que muitas vidas vão ser alcançadas, que a palavra que o Senhor tem gerado em meu coração chegará a muitas pessoas que precisam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por você estar nos assistindo hoje, em nome de Jesus. É uma bênção esse trabalho, Deus tem falado muito conosco, ainda falta 3 minutinhos, se alguém ainda quiser aqui contar um testemunho, falar de alguma coisa, né, assim, comentar, deixar aqui um testemunho, alguma experiência que teve de cura, até mesmo de trauma na infância, na vida adulta, pode estar nos falando aqui, nós vamos estar aqui compartilhando com vocês, amém? Glória a Deus. Enquanto isso, se você depois sentir no coração, eu vou estar vendo durante a semana e posso estar te respondendo em nome de Jesus. Mas agora nós vamos orar. Vamos orar para a cura dos traumas emocionais. Vamos orar para aquelas pessoas que estão traumatizadas, apavoradas, né? Por essa doença que está afligindo, que é essa pandemia Covid-19 que vem afligindo o mundo. Muita gente está traumatizada. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, tem medo de ir no supermercado, tem crise de pânico, está sofrendo mais, pode vir a ter um problema mais sério de saúde por causa dos medos e pavores que ela está sentindo. Amém, irmãos? Eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, que é o nosso consolador, que restaura e nos cura, que nos transforma, que nos faz sermos seres humanos melhor, seres humanos realizados, homens e mulheres que amam a Deus, que servem a Deus, que confiam no Senhor e que amam o seu próximo e que estende a mão ao seu próximo, que compreende aquele que está do seu lado. Quanto mais nós conhecemos de nós mesmos, mais nós conhecemos daqueles que estão próximos. Tem um ditado que diz assim: aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não farei para os outros. Aquilo que dói em mim, também vai doer em outro. Então, quando nós passamos por experiência durante a nossa vida, irmãos, o que nos faz nós pegarmos de todas as coisas ruins que nós sofremos e olhar para o lado positivo e fazer disso algo que vai nos acrescentar coisas grandes e maravilhosas e fazermos sermos mais homens e mulheres fortes, determinados e que vencerá qualquer luta e qualquer batalha. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu creio no Senhor e no seu poder, no poder da tua palavra. Eu sei que a tua palavra tem chegado a muitas vidas, meu Deus. Muitos têm se identificado, muitos têm, meu Deus, aberto o seu coração, muitos têm olhado para si, muitos têm compreendido e entendido, meu Deus, porque de certas coisas lhe acontecerem. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus que está em minha vida, está agora agindo na tua vida agora, em cada lar, em cada família, em cada um, meu Deus, que está nos assistindo, que foram ministrados por esta palavra, que o Senhor alcance com as suas mãos poderosas, trazendo a cura, trazendo a restauração, fortalecendo, meu Deus, e que eles possam ter força, ânimo, que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, os ajude a perdoar, a liberar perdão, meu Deus, e ser, meu Pai, fortes para vencer essa luta contra os seus traumas e prosseguir e ter um futuro grandioso em nome de Jesus.
que Ele possa trazer a sua memória, trazer a sua lembrança, trazer à sua mente as coisas que vão lhe trazer esperança. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Deus, que essa vida que está nos assistindo seja curada, seja transformada, seja liberta pelo teu poder. Em nome de Jesus, eu libero a cura, eu libero o milagre, eu libero a libertação, a restauração pelo poder que há no teu nome. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Agradeço a todos vocês, Ivanilda, Nilslete, Maleia, Rose, aleluia, a Elizabeth, né, que eu falei hoje. Glória a Deus. Regiane, que está nos assistindo, Wesley, a Marta, né, que está nos assistindo, a Verinha, Thalita, glória a Deus. Sueli, aleluia, Jesus. Muitas pessoas aqui nos assistindo. Eu fico tão feliz, irmãos, por isso. O pastor Edivaldo, a Vanusa, né, estão me assistindo, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês e sejam felizes.